E se eu te dissesse que essa ansiedade que te aperta o peito, talvez nem tenha começado em você, que essa preocupação constante, esse medo que aparece do nada, essa sensação de que algo ruim vai acontecer, pode ser uma cadeia antiga, repetida dentro da sua casa há muito mais tempo do que você imagina. E o mais assustador é que quando a gente cresce vendo isso, a gente acha normal. A gente chama de jeito da família. A gente diz: ah, lá em casa todo mundo é assim mesmo. Mas por trás desse assim mesmo, existe uma prisão silenciosa. E muita gente vive a vida inteira sem perceber. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: eu faço de tudo, eu oro, eu tento me acalmar, mas a ansiedade sempre volta. E é exatamente aí que mora o segredo. Algumas batalhas não são só individuais. Elas parecem suas, mas elas vêm carregadas de história, de ambiente, de palavras repetidas, de noites iguais. Como se a mesma tempestade passasse de geração em geração, só mudando o nome de quem está sofrendo. E eu sei, porque tem gente que já acorda cansada. Tem gente que já abre os olhos e o coração já está acelerado, como se estivesse atrasado para uma tragédia que nem aconteceu. E ainda assim, ninguém vê. Você sorri por fora, mas por dentro você vive em alerta. Agora presta atenção, porque hoje não é só mais um vídeo de ânimo. Hoje é um ponto de virada. Hoje nós vamos falar de ansiedade geracional, de padrões familiares que se repetem e de como Deus pode quebrar isso na raiz. Não só aliviar o sintoma por alguns minutos. Existe um tipo de oração pela linhagem que não é só pedir paz, mas é desligar o que foi ligado no passado e ativar um novo legado dentro de você. E quando isso acontece, não muda só o seu dia, muda o futuro da sua casa. Mas antes de eu te mostrar como isso funciona na Bíblia, eu preciso que você seja muito sincero comigo. Na sua família, a preocupação é normal. Você cresceu ouvindo frases como: vai dar errado, isso não é pra gente, cuidado com tudo, o mundo é perigoso, nunca confie. Você viu isso na sua mãe, no seu pai, nos seus avós? Se sim, comenta aqui embaixo só uma palavra: linhagem. Porque quando você identifica o padrão, você para de se culpar e começa a entender onde essa cadeia realmente se alimenta. E é exatamente isso que a gente vai revelar agora, com base na palavra. Deixa eu te reenquadrar isso de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido, e que no começo até dá raiva de escutar, porque mexe com tudo que a gente aprendeu. Nem sempre a ansiedade é a prova de que você é fraco. Muitas vezes, ela é a prova de que você foi treinado a sobreviver. Você não acordou um dia e escolheu ser assim. Em muitos casos, você só aprendeu a viver em modo alerta, porque esse era o clima dentro da sua casa, dentro da sua história, dentro da sua linhagem. E olha que estranho. Tem gente que pensa: eu preciso arrancar essa ansiedade de mim à força. Só que quanto mais você briga com ela, mais ela cresce, porque a ansiedade se alimenta de duas coisas: medo e controle. Medo do que pode acontecer e a tentativa desesperada de controlar tudo para nada dar errado. E sabe qual é a parte contraintuitiva? Às vezes, o que mantém o ciclo não é o problema, é a forma como você tenta resolver. Você tenta controlar, tenta prever, tenta evitar, tenta se antecipar. E sem perceber, você reforça a mensagem para o seu corpo e para o seu espírito. O mundo não é seguro, eu preciso estar sempre pronto. Só que hoje eu quero te dizer algo com muito carinho, mas com muita firmeza. Deus não te chamou para viver em estado de emergência. O inimigo até gosta quando você acha que é só psicológico, só nervoso, só seu jeito. Porque enquanto você chama de jeito, você não confronta como cadeia. E quando isso vira cadeia, vira padrão familiar. As mesmas frases, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo coração acelerado, a mesma desconfiança do futuro, passando de pai para filho, de mãe para filha, como se fosse herança. E é aqui que muita gente se confunde. Mas se eu tenho fé, por que eu sinto isso?
E a resposta é simples e libertadora. Sentir não é pecado. Pecado é quando a voz do medo vira a voz que manda em você. Pecado é quando a preocupação vira trono. E é por isso que a oração certa não é só Senhor, me acalma. É Senhor, me ensina a trocar de governo aqui dentro. Porque existe uma diferença enorme entre paz e alívio. Alívio é quando o problema dá uma trégua. Paz é quando, mesmo com o barulho do lado de fora, você tem governo do lado de dentro. E é exatamente por isso que a gente vai fazer uma coisa que parece pequena, mas é extremamente espiritual. A gente vai identificar o gatilho, o padrão e a porta por onde isso entra. Porque você não vence uma cadeia só expulsando o sintoma. Você vence fechando a porta. E eu sei que agora você pode estar pensando, tá, mas como eu vou saber qual porta está aberta na minha linhagem? Calma. Eu vou te mostrar isso de um jeito tão visual, tão claro, que você vai lembrar toda vez que o medo tentar voltar. E é aí que entra a próxima parte. Imagina comigo uma cena bem simples. Você entra numa casa antiga à noite. A casa está inteira em silêncio, mas tem uma coisa que te incomoda. Uma janela aberta. Não é uma porta escancarada. Não é algo óbvio. É só uma janela, meio aberta, o suficiente para entrar vento, poeira e, o pior, o suficiente para entrar qualquer coisa que você nem vê chegando. E é exatamente assim que a ansiedade geracional funciona na vida de muita gente. Não começou com um grande trauma que todo mundo reconhece. Às vezes, começou com pequenas brechas repetidas dentro da família. Frases que viraram lei, tipo, a vida é difícil, nada dá certo para nós, todo mundo trai, dinheiro não dura, a gente sempre sofre, você tem que se virar sozinho. Você cresce ouvindo isso, e sem perceber, é como se a sua alma aprendesse a dormir com a janela aberta, sempre esperando o pior, sempre em modo alerta. E tem outra imagem que eu quero que você guarde. Pensa num alarme de carro. Sabe quando ele fica tão sensível que dispara com qualquer coisa? Um gato passa, um vento bate, uma moto faz barulho, e o alarme grita como se fosse um assalto. A ansiedade é assim quando virou padrão. Não significa que o perigo é gigante. Significa que o sistema ficou programado para reagir demais. E quando isso vem da linhagem, você não está lidando só com o agora. Você está lidando com anos de gente vivendo no susto, no aperto, no medo e ensinando isso sem palavras. Agora, presta atenção nessa parte, porque é aqui que a metáfora fica mais forte. Toda vez que o alarme dispara, você pode fazer duas coisas. Você pode sair correndo pela casa, tentando achar o ladrão que nem entrou. Ou você pode ir direto na janela aberta e fechar a brecha. A maioria das pessoas vive a vida inteira correndo atrás de ladrão imaginário. Tenta controlar tudo, tenta evitar tudo, tenta prever tudo e fica exausta. Mas o Espírito de Deus não te chama para virar vigia do medo. Ele te chama para virar guardião da paz. E guardião da paz não negocia com brecha. E sabe o que é mais doido? Às vezes a janela aberta não é um demônio fazendo barulho. Às vezes é um hábito emocional que você normalizou. Um jeito de pensar, uma rotina de preocupação, uma forma de falar. Um padrão repetido que parece só personalidade, mas por trás disso existe uma prisão invisível. E quando você não enxerga a janela, você acha que o problema é o vento, mas o problema é a abertura. Então, eu quero que você segure essa imagem na cabeça. Uma casa com uma janela aberta e um alarme sensível demais. Porque daqui a pouco eu vou te mostrar como isso muda quando você faz a coisa mais poderosa que existe em oração. Você para de lutar com o barulho e começa a fechar a brecha com autoridade e com direção. E é exatamente essa troca que a gente vai fazer na próxima parte agora. Deixa eu te conduzir para a grande troca. Porque muita gente acha que oração é só pedir para Deus tirar a ansiedade. Só que na prática, quase sempre a gente faz o contrário. A gente transforma a oração em mais uma preocupação. A gente chega falando rápido,
coração apertado, cabeça cheia de "e se?", e tenta convencer Deus com 1000 explicações, como se o Pai precisasse de provas para cuidar da gente. Mas a troca do céu não funciona assim. A Bíblia diz que existe um caminho em que você para de carregar o peso como se fosse seu e entrega. Não é negar o que você sente, é reconhecer. Isso aqui está pesado demais para mim, e eu não fui criado para viver com essa janela aberta. Porque quando o medo volta, ele não volta só com sensação, ele volta com história, ele volta com lembrança, com trauma de família, com aquele padrão antigo que te puxa pelo braço e diz: você vai repetir de novo. E é aqui que a gente vira a chave. A oração não começa com você pedindo paz, como se fosse um favor distante. Ela começa com você renunciando o direito de continuar preso no ciclo, renunciando o costume de prever tragédia, renunciando a necessidade de controlar tudo para se sentir seguro. Tem coisa que a gente chama de prudência, mas na verdade é ansiedade disfarçada, e o seu espírito sabe. Então, em vez de só dizer "Deus me ajuda", você começa a dizer com sinceridade: Pai, eu devolvo ao Senhor essa herança de medo, eu devolvo ao Senhor esse alarme sensível, eu devolvo ao Senhor esse hábito de me preocupar antes mesmo do problema existir. Eu devolvo ao Senhor essa cobrança interna que eu nem sei de onde veio, mas me acompanha desde cedo. Percebe? É como se você estivesse fechando a janela com as mãos. Não é bonito, não é perfeito, mas é real. E quando você faz isso, uma coisa profunda acontece. Você percebe que paz não é só um sentimento. Paz é governo. Paz é alguém maior assumindo a casa por dentro. É como se você dissesse: Jesus, assume o ambiente da minha mente, assume a atmosfera da minha casa, assume o que corre na minha linhagem. E isso muda tudo, porque a ansiedade geracional se alimenta quando você tenta resolver sozinho, mas ela enfraquece quando você se submete ao cuidado do Pai. Agora, presta atenção nessa frase porque ela é libertadora. Deus não te chama para ser forte o tempo inteiro, Ele te chama para confiar. E confiar não é passivo. Confiar é uma decisão espiritual. É você parar de discutir com o medo e começar a entregar o controle. É você parar de alimentar a preocupação com imagens e pensamentos e começar a alimentar a fé com palavras certas. E é por isso que daqui a pouco eu quero te mostrar um exemplo bíblico que deixa isso muito claro. Porque quando Deus trabalha numa família, Ele não muda só uma pessoa, Ele muda uma história inteira. E quando você entende isso, você percebe que a sua oração hoje pode ser a primeira vez que alguém, na sua linhagem, fecha a janela e descansa de verdade. E é exatamente para esse ponto que a gente vai agora. Agora, deixa eu te levar para um exemplo bíblico que parece simples, mas quando você enxerga com olhos espirituais, você entende por que isso tem tudo a ver com ansiedade geracional, com cadeias invisíveis e com esse medo que volta do nada como se fosse normal. Pensa no povo de Israel, no deserto. Eles tinham sido libertos do Egito, tinham visto o mar se abrir, tinham visto provisão cair do céu. Mas mesmo assim, o coração deles vivia preso no mesmo ciclo. Medo do amanhã, murmuração, preocupação repetitiva, necessidade de controle. E é aí que a gente percebe uma verdade que dói. Você pode ter vivido milagres e ainda assim carregar um padrão antigo dentro de você. E olha o que Deus faz. Ele não começa só mudando o cenário. Ele começa mexendo na memória e na linguagem do povo. Porque o deserto não era só um lugar, era um espelho. E no espelho aparecia a linhagem inteira. Os traumas, o costume de sobreviver, a mente treinada para esperar o pior. É exatamente assim que a ansiedade geracional se comporta. Ela não pede licença, ela aparece com frases prontas. Vai dar errado, não confia, se prepara para o pior, não relaxa. Agora repara num detalhe. Deus dá um comando muito específico sobre o que deveria ser lembrado e repetido.
Ele diz que ele mostra misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Isso não é poesia bonita. Isso é uma declaração de governo espiritual sobre a linhagem. É como se Deus estivesse dizendo: a história da tua família não precisa continuar do mesmo jeito. Existe uma outra força atuando agora. Só que para essa força se manifestar, alguém precisa ser o primeiro a parar de repetir o padrão. E é aqui que entra você. Porque quando você ora pela sua linhagem, você não está só pedindo paz para hoje. Você está cortando um ciclo de repetição. Você está dizendo: isso não vai continuar passando de pai para filho, de mãe para filha, de geração para geração. Você está fazendo uma oração que tem endereço. Não é só para o teu coração. É para o teu sangue, para o teu nome, para a tua casa. E sabe o que é mais impressionante? Muitas vezes, o medo não é forte porque ele tem razão. Ele é forte porque ele é antigo. Ele é familiar. Ele é herdado. E o inimigo ama quando a gente confunde familiaridade com verdade. Só que quando você coloca a Bíblia na mesa, você começa a separar as coisas. Isso aqui é um pensamento, mas não é uma sentença. Isso aqui é um sentimento, mas não é um destino. E é por isso que a oração não pode ser só um desabafo. Ela precisa virar um posicionamento. Precisa virar guerra espiritual do jeito certo. Não gritaria, mas autoridade. Não performance, mas verdade. E a verdade é essa. Se Deus fala de misericórdia para 1000 gerações, então a ansiedade não tem autorização para governar a tua casa como se fosse dona dela. Agora, eu quero que você se imagine como aquela pessoa na família que vai ser lembrada por uma coisa. Foi você quem teve coragem de quebrar o ciclo. Foi você quem parou a repetição. Foi você quem decidiu confiar quando todo mundo só sabia sobreviver. E quando você entende isso, você percebe que existe um próximo passo que quase ninguém faz. Um passo simples, mas que muda o ambiente por dentro, porque não basta identificar o padrão. Você precisa aprender a atacar ele do jeito certo, com uma chave que parece pequena, mas é poderosa. E é aqui que muita gente trava. Porque quando a gente fala de oração pela linhagem, de ansiedade geracional, de cadeias espirituais, parece que precisa de uma oração perfeita, um vocabulário bonito, uma força que você não tem hoje. E aí o acusador aproveita essa brecha e sussurra: você nem sabe orar direito, você vai falar errado, Deus não vai te ouvir, você não é essa pessoa. Mas deixa eu quebrar essa crença com carinho e com verdade. A oração que muda uma geração quase nunca começa grande. Ela começa simples. Ela começa com alguém cansado dizendo: Pai, eu não aguento mais repetir isso. E só essa frase, quando é verdadeira, já tem mais poder do que 1000 palavras decoradas sem coração. Porque a sua autoridade não está em falar bonito. A sua autoridade está em se posicionar, em parar de se esconder, em trazer para a luz o que a sua família sempre empurrou para debaixo do tapete. E sabe o que é mais libertador? Deus não pede performance. Deus pede honestidade. Ele não pede um discurso. Ele pede entrega. Tem gente que acha que oração é um tipo de ritual, que se não fizer do jeito certo, não funciona. Só que o reino de Deus não funciona como magia. O reino funciona por relacionamento. E relacionamento real tem conversa real. Tem lágrima real. Tem pausa. Tem suspiro. Tem gente que nem consegue falar. E mesmo assim Deus entende. Então, quando o medo voltar, quando a mente acelerar, quando a ansiedade geracional tentar te puxar para aquele roteiro antigo, você não precisa esperar sentir fé para orar. Você ora justamente porque não está sentindo. Você ora porque quer quebrar o ciclo. Você ora porque escolhe não obedecer o padrão. E aqui vai uma verdade que muda tudo. O inimigo não tem medo da sua oração longa. Ele tem medo da sua oração verdadeira. Ele não se assusta com volume. Ele se assusta com decisão. Com alguém que diz: chega, na minha casa, isso não vai passar para frente. Porque essa decisão vira um corte espiritual.
vira um desligamento, vira um basta que ecoa na linhagem. E se você for bem sincero, você vai perceber que por trás de muita ansiedade existe uma tentativa de controle. A mente corre porque quer evitar dor, quer prever tudo, quer garantir tudo, mas oração não é controle. Oração é entrega, é trocar o peso, é sair da posição de eu preciso resolver e entrar na posição de Deus eu confio. E isso não é fraqueza, isso é maturidade espiritual. E talvez hoje você esteja pensando, mas eu já orei antes e o medo voltou. Sim, porque padrões geracionais não se quebram só com um momento emocional. Eles se quebram com um caminho. Só que esse caminho começa com uma coisa bem simples, bem prática, que quase ninguém faz quando a ansiedade aperta. Ao invés de correr para dentro da própria cabeça, você vai aprender a responder com palavras de aliança. Palavras que fecham portas, palavras que reescrevem o ambiente. E é exatamente isso que eu quero te guiar agora. Não com complicação, mas com uma simplicidade que carrega autoridade, como se você estivesse colocando uma marca espiritual no chão e dizendo, daqui eu não volto. Então agora eu quero que você faça isso comigo de um jeito bem simples. Sem pressão, sem oração bonita, sem performance, só verdade. Se puder, respira comigo uma vez, devagar, porque a gente vai começar a romper essa ansiedade geracional no lugar onde ela mais gosta de agir, na sua mente, no seu peito, na sua linhagem. E eu vou falar uma frase e você repete aí, em voz baixa ou só no coração, do seu jeito. Deus entende. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença agora. Repete. Pai, eu estou aqui. Eu confesso que existem padrões na minha família que eu não escolhi, mas que eu sinto como um peso. Repete, eu não vou carregar isso sozinho. Senhor, eu reconheço essa ansiedade que atravessa gerações, esse medo sem motivo, essa inquietação que aparece do nada, esse aperto no peito que vem como herança. Repete, eu reconheço, mas eu não aceito como destino. Eu declaro que a minha casa não é território de tormento. A minha mente não é lugar de acusação. A minha história não vai ser uma repetição do que me feriu. Repete. Na minha linhagem, o ciclo vai parar. Agora, Pai, eu renuncio toda palavra antiga que foi plantada como sentença na minha família. Toda frase de derrota, todo sempre foi assim, todo na nossa família é assim mesmo. Repete, eu renuncio essas palavras. Eu renuncio à ansiedade como identidade. Eu renuncio o medo como proteção. Eu renuncio à preocupação como controle. Repete, eu renuncio o controle. Senhor, conforme a tua palavra, eu declaro que o Senhor mostra misericórdia e visita com amor aqueles que te amam até 1000 gerações. Repete, eu recebo a tua misericórdia na minha linhagem. Eu apresento diante de ti meus pais, meus avós, meus irmãos, meus filhos, até os que eu nem conheci, mas que deixaram marcas. Eu não oro por acusação, eu oro por cura. Repete, eu libero perdão e eu recebo cura. Pai, eu corto agora todo vínculo espiritual com pânico, com opressão, com insônia, com pensamentos repetitivos, com tragédias imaginárias, com medo do amanhã. Repete, eu corto esse vínculo em nome de Jesus. Eu desligo da minha casa toda a porta aberta por trauma, por silêncio, por palavras duras, por hábitos que alimentam a ansiedade. Eu fecho as brechas e eu consagro a minha mente ao Senhor. Repete, eu fecho as portas e consagro minha mente. E agora eu faço a troca. Eu coloco diante de ti o que eu não consigo carregar. Eu entrego as preocupações que voltam todo dia. Eu entrego o medo que tenta mandar em mim. Repete, eu te entrego, Pai, e eu recebo paz, eu recebo descanso, eu recebo clareza, eu recebo um espírito firme e um coração estável. Repete, eu recebo paz agora. Senhor, visita meu corpo com tranquilidade, acalma meu coração, silencia o barulho na minha mente, que a tua presença seja como um cobertor sobre a minha alma. Repete,
Cobre minha alma com tua presença. E se essa ansiedade tentar voltar depois, eu já decido hoje. Eu não vou correr para dentro do medo. Eu vou correr para dentro da presença. Repete. Eu corro para Deus, não para o medo. Pai, sela essa oração. Sela minha casa. Sela minha linhagem. E me dá sinais no dia a dia de que o Senhor está reconstruindo por dentro o que por fora parecia impossível. Repete. Eu creio, mesmo antes de ver. E guarda essa última frase, porque ela é uma chave. Quando a mente tentar te acusar e dizer que você não tem autoridade, você vai responder com uma declaração específica, simples, mas carregada de céu. E é exatamente isso que eu quero te entregar no próximo bloco. Agora sim, se prepara, porque é aqui que a gente troca o tom. Até aqui você entregou. Você chorou por dentro, você reconheceu padrões, você colocou a sua linhagem diante de Deus. Mas a partir de agora, você não vai mais falar como alguém que está sendo esmagado. Você vai falar como alguém que está sendo levantado. E não é força humana, não é autoajuda gospel, é autoridade espiritual. É você lembrando ao seu coração quem Deus é e lembrando ao inferno que essa casa tem dono. Então eu quero que você declare comigo, do seu jeito, com firmeza, mesmo que a voz trema, declara assim mesmo, porque o medo não sai quando você sente coragem. O medo sai quando você obedece apesar do tremor. Eu declaro, a ansiedade não é minha herança final. Eu não fui criado para viver em alerta o tempo todo. Eu declaro, na minha mente, Jesus governa. Na minha casa, a paz governa. Eu declaro, o ciclo da preocupação na minha linhagem está quebrando agora, e o que Deus começa, Ele sustenta. Eu declaro que toda palavra antiga de condenação perdeu força. Na nossa família, ninguém prospera. Caiu por terra. Todo mundo aqui sofre com isso. Caiu por terra. Você vai terminar igual. Caiu por terra. Eu declaro que a minha história não repete dor. A minha história revela cura. Eu declaro que o Senhor visita a minha linhagem com misericórdia. E onde havia repetição, vai haver ruptura. Onde havia medo, vai haver testemunho. Onde havia silêncio, vai haver oração. Eu declaro que minha casa não é palco de crise. Minha casa é altar de presença. Eu declaro que eu não vou mais alimentar a ansiedade com imagens de tragédia, com pensamentos que correm soltos, com conversa que só aumenta medo. Eu fecho essa porta. Eu fecho essa brecha, eu desligo esse padrão, eu declaro, eu tenho domínio sobre o que eu aceito na minha mente. Eu não sou refém de pensamento intrusivo. Eu declaro que Deus está reescrevendo a minha rota por dentro. E mesmo que por fora ainda exista luta, por dentro já existe governo, já existe direção, já existe firmeza. Eu declaro, eu não vou viver pedindo desculpa por querer paz. Eu não vou viver me culpando por precisar respirar. Eu declaro que o medo não é sinal de profecia. Medo é só barulho tentando parecer verdade. E eu não vou confundir barulho com voz. Eu declaro, a voz de Deus traz clareza, não confusão. A voz de Deus traz paz, não pânico. A voz de Deus traz caminho, não labirinto. E quando a ansiedade tentar voltar, eu já decido agora o que eu vou dizer. Eu não vou negociar com ela. Eu não vou discutir com ela. Eu vou decretar o que é meu no céu. Eu vou declarar algo simples, direto e tão forte que muda o ambiente. E antes de eu te entregar essa frase exata, eu preciso te mostrar uma coisa prática, bem do dia a dia. Um micro hábito de 30 segundos que sela essas declarações no seu corpo e na sua rotina. Porque é aí que a linhagem começa a ser curada de verdade. Agora, deixa eu te mostrar o que muda tudo quando a ansiedade é geracional. Porque muita gente acha que oração é só sentir um alívio por alguns minutos. Mas a cura do padrão começa quando você cria um caminho novo por dentro, pequeno, simples, repetível. E é aqui que o céu encontra o seu dia a dia. Primeiro micro-hábito. Antes de pegar no celular,
Antes de abrir mensagem, antes de ouvir qualquer notícia, você vai fazer uma coisa bem rápida. Coloca uma mão no peito, respira fundo pelo nariz, segura um segundo e solta devagar. E enquanto você solta o ar, você fala baixinho: Senhor, eu volto para o teu abrigo, eu volto para a tua sombra. Não é frase bonita, é direção. É você tirando o corpo do modo alerta e lembrando a alma onde ela mora. Segundo microhábito, quando vier aquele pensamento em forma de sentença, vai dar errado, vai acontecer de novo. Na minha família sempre foi assim. Você não briga com ele, você não entra em debate. Você faz o que a palavra ensina, você captura. Você pega esse pensamento como quem pega uma carta que chegou na sua casa sem seu nome e diz: isso não me pertence. E aí você substitui na hora, do jeito mais simples possível. Eu pertenço ao Senhor, eu sou guardado, eu sou conduzido. Porque oração não é só pedir, oração é renovar a mente. Terceiro microhábito: escolhe uma frase âncora para sua linhagem. Uma só, curta, direta, que você consiga repetir até num dia ruim. Algo como: na minha casa, a paz governa. Ou: eu não sou refém do medo. E você repete essa frase em 3 momentos do dia: ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. É simples? É. Mas é assim que você começa a reeducar o coração que foi treinado por anos a esperar tragédia. Quarto microhábito: toda vez que você perceber que está assistindo sua própria vida, como se fosse um filme de desastre, imaginando perda, doença, acidente, humilhação, você vai fazer um movimento físico pequeno, encosta os pés no chão, olha em volta e nomeia 3 coisas reais. Eu estou aqui, eu estou vivo, Deus está comigo. Parece bobo, mas isso é espiritual e emocional ao mesmo tempo. Você traz sua mente de volta para o presente, onde Deus age, e não para o futuro inventado, onde a ansiedade manda. E tem um quinto, que é o mais poderoso quando o ciclo é familiar. Você pega 1 minuto e faz uma oração específica pela sua linhagem, não genérica. Você fala nomes. Senhor, visita minha casa, visita meus filhos, visita meu pai, minha mãe, visita quem veio antes e quem vem depois. Porque quando você ora assim, você para de se ver como vítima do sangue e começa a se ver como ponte, como alguém que está interrompendo o padrão. E eu sei, talvez você esteja pensando, mas e quando eu falho? E quando eu volto a sentir aquele peso? É aí que entra a parte mais profunda. Porque existe uma chave simples na oração que silencia a acusação e impede a ansiedade de usar sua culpa como corrente. E essa chave não é longa, não é complicada, mas quando você entende, você nunca mais ora do mesmo jeito. E agora, antes de eu te levar para a próxima parte, porque ainda tem algo muito forte para acontecer aqui, eu queria te pedir uma coisa bem simples, mas bem profunda. Não é por mim, é por você. É pela sua casa, é pela sua linhagem. Se essa oração está tocando em um ponto que você quase nunca fala para ninguém, se você sentiu que existe um ciclo de ansiedade geracional tentando se repetir, como se fosse uma sombra antiga rondando sua vida, então não guarda isso sozinho. Faz parte do processo trazer luz, faz parte do processo quebrar o silêncio. Escreve nos comentários, do jeito que você conseguir, só uma frase: eu quebro esse ciclo na minha linhagem. Mesmo que você escreva tremendo, mesmo que você escreva com lágrimas, isso não é frase bonita, é um posicionamento espiritual. É você dizendo para o céu e para si mesmo: chega, aqui termina. E se você conhece alguém que vive nesse padrão, alguém que parece carregar um peso que não explica, alguém que vive em alerta, alguém que dorme cansado e acorda cansado, envia esse vídeo. Porque às vezes Deus usa uma mensagem simples para virar uma chave que anos de sofrimento não conseguiram virar. E se você quiser, coloca também um pedido bem curto. Só uma palavra: família, filhos, casamento, mente, noite, para eu saber onde essa batalha tem apertado mais. Eu leio.
E a gente ora junto, porque oração não é performance, é abrigo, é sombra, é refúgio para quem está cansado de viver no medo. E fica comigo até o final, tá? Porque o que vem agora não é só um encerramento, é uma ponte para um ponto ainda mais sensível. Quando a ansiedade tenta voltar usando lembranças, vozes antigas e acusações internas. E existe uma forma de responder isso em oração que muda tudo e agora. Respira mais uma vez. Porque eu sei que enquanto você ouviu tudo isso, alguma coisa mexeu aí dentro. Talvez você lembrou de um rosto. Talvez você lembrou de uma frase que se repetia na sua casa. Talvez você percebeu que não é só sua personalidade, que existe sim um padrão, um ciclo, tentando se instalar como se fosse normal. Mas não é normal viver com o peito apertado. Não é normal viver em alerta. Não é normal passar a vida inteira achando que o pior vai acontecer a qualquer momento. O que Deus está fazendo aqui não é te dar um alívio momentâneo. É te dar discernimento, é te mostrar a raiz, porque quando a raiz aparece, a cadeia perde força. E quando a cadeia perde força, a sua linhagem ganha futuro. E eu gosto de falar linhagem, porque não é só sobre você se sentir melhor. É sobre você mudar o destino emocional e espiritual da sua casa. É sobre você parar de transferir, sem querer, essa ansiedade geracional para quem você ama. E presta atenção nessa parte. O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Às vezes, ele só precisa te manter preso no mesmo lugar, te manter repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos medos, os mesmos padrões familiares, até você acreditar que é assim mesmo. Mas hoje você já viu que não é. Hoje você já entendeu que dá para romper, que dá para renunciar, que dá para desligar, que dá para tomar posse da promessa, e isso tem peso espiritual. Só que tem um momento específico em que esse ciclo costuma tentar voltar com mais força. É quando você acha que finalmente descansou, e de repente uma lembrança aparece, um erro antigo, uma voz interna, uma sensação de acusação, como se alguém sussurrasse: "Tá vendo? Você nunca muda, você não merece paz." E é aí que muita gente cai de novo. Não porque não tem fé, mas porque não sabe como orar quando a culpa volta. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo bloco. Porque existe uma verdade em Romanos 8:1 que cala o acusador no instante em que ele tenta levantar a voz. E quando você aprende a declarar isso, a sua mente começa a obedecer o Espírito, não o medo.